ou reduziram drasticamente as suas atividades, eu entendo que é sim possível. A gente vai ter a gente não tem decisão, mas a gente está fazendo história. Né? A gente tem que, eu digo para as empresas, a gente tem, se é a única opção, vamos sim fazer, infelizmente. Se a gente não tem outra saída, a empresa não tem como pagar as verbas decisórias, a gente tem empresa que realmente fechou suas portas, algumas demitiu todos os seus funcionários, e aí, nesse caso, a gente vai ter que permitir que se aplique o 486, sim. Respondendo ao Eric, pode sim acontecer aqui no Ceará. Ótimo. Doutora Vanessa, quer acrescentar alguma coisa? Eu, na verdade, quanto a esse ponto, não. Acho que a doutora Nádia, inclusive, é o meu pensamento também. Só uma questão que eu vi, acho que foi do doutor Eric também, lembrando que essa decisão do Uber em 99, ela não estava em nenhum momento pedindo reconhecimento de vínculo empregatício. Era por uma questão realmente de serem trabalhadores ligados aos aplicativos, mas sem reconhecimento de vínculo. Era uma situação emergencial para a subsistência desses trabalhadores, mas sem vínculo. Por isso que essa decisão realmente, nós temos os dois pontos para uma análise, porque eu não reconheço o vínculo, mas eu trago para esses aplicativos que, em decorrência desses trabalhadores, têm sua movimentação, esse reforço assistencial, e não como substitutivo de salário, certo? Porque, como ele colocou, e eu não tinha deixado isso claro, eu queria só reforçar. Perfeito. Eu gostaria de tratar agora de um tema que ele é muito caro para os advogados, prepostos, né, empresários em geral, que é o tema da audiência por videoconferência, né? Eu queria ouvi-las um pouco sobre esse tema, para a gente dar uma contribuição aqui aos que assistem. Mais uma novidade, né, trazida, novidade, né, novidade, diga-se, é o direito para o processo do trabalho, né, sim, sim. Porque a audiência já é permitida na Justiça Federal, acontece, tal, mas sim, é uma novidade trazida pela necessidade do afastamento social e pela continuidade da prestação jurisdicional, né. Então, Nádia, a gente teve no direito, no que tange a parte tecnológica, uma evolução de 50 anos em 5, né? Sim. Porque realmente parecia que a gente tinha que ser forçado para poder utilizar. Hoje, eu já não imagino mais ter que ir para São Paulo para fazer uma reunião e voltar no mesmo dia. Isso não faz mais sentido. Foi preciso a gente passar por uma situação dessa para começar a utilizar as ferramentas que já estavam à disposição, não é isso? Sim. Muitas vezes é o que precisa no Brasil, né? A gente já tem à nossa disposição, mas falta um pouco de efetividade. Mas, enfim, diante da prorrogação indeterminada, né, das medidas de contenção, né, do contágio do coronavírus, o Tributo ST passou a autorizar, digamos assim, e até mesmo a estimular as audiências telepresenciais, né? Seja no segundo grau, todos os âmbitos, né? E aí a gente tem um pouco de dificuldade, hoje eu vejo, estava conversando com um amigo meu que é juiz do trabalho em Mossoró, e ele dizendo que está ficando doido, porque às vezes o sistema que implantaram lá não funciona, não, porque aqui no Ceará foi regulamentado, o TRT regulamentou. E regulamentou qual é o meio, que é através do Google Meet, né, esse mesmo que nós estamos usando aqui, colocou a forma de atuação para as sessões, né, no segundo grau. Ainda não regulamentou as audiências de primeiro grau, então cada vara faz do jeito que quer. Só regulamentou que tem que ser de forma, vamos dizer assim, gradual. Primeiro faz as de conciliação, né, para depois a gente ver a de instrução, até porque... Diligência, conciliação... Exatamente, até porque a gente não tem, infelizmente... principalmente para reclamante, eu não posso dizer que para os meus clientes isso vai ser ruim. Não, todos eles têm um acesso à internet, a um computador, a um celular de uma determinada, assim, bons, mas para o reclamante a gente sabe que muitas vezes a internet não funciona, pacote de dados, tem local, o próprio... Então, assim, eu acho que a gente teria que ter um cuidado, sim, com os participantes,
com os participantes da relação, para não haver aí aumentar uma desigualdade que já existe. Né? Já existe, a gente sabe que sim, né? Para não aumentar a hipossuficiência do empregado. Mas eu já participei de uma no Ministério Público do Trabalho e 2 sessões no TRT. E funcionou tranquilamente, as audiências ficam gravadas, né? Passam você pode acompanhar pelo YouTube, ao vivo, pelo canal do TRT. Então, assim, eu acho que é uma grande revolução, sim, mas que pode causar um aumento na desigualdade entre reclamante e reclamado, porque a gente sabe que não vai ter a mesma, não existe a paridade de armas, né? Aí, assim, com relação à internet, com relação aos mecanismos. E, assim, só deixando aqui uma coisa que eu acho importantíssima, até para essas reuniões que a gente faz no Google Meet, é a nossa forma, né, de postura, de vestimenta, de agir. Não é porque a gente está numa sessão virtual que a gente pode estar de qualquer jeito, ou pode... vou deixar só a parte de cima, deixar a parte de baixo do pijama e tal. Então, a gente precisa ter um cuidado, né? Um cuidado também com o nosso cliente. Né? Então, a gente precisa, a audiência, tem gente que, né, que a gente vê que não tem muito cuidado, mas eu acho que é super legal, super bacana essa questão. Antes de passar a palavra para a Vanessa, eu recebi uma foto de um colega advogado, viu? Ele todo de paletó, gravata e com aquelas cuecas samba, canção e meia. Aí a esposa dele deve ter tirado a foto, ele disse, isso a Globo não mostra. Mais ou menos isso, que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, pela nossa vestimenta, né, a nossa... Claro, pelo menos a parte que aparece, né? E só mais um detalhe, inclusive, foi uma postulação da OAB, tá? Sim. Podem ser excluídos do ambiente de julgamento telepresencial, isso está lá no provimento do TRT daqui, aí vai ser remetido o processo para a pauta de audiência, sessão presencial, os processos em que conste requerimento justificado pela parte. Né, o advogado pode dizer, excelência, eu não concordo com a sessão virtual por isso, e aí eles vão ser remetidos para audiência ou sessão presencial. Foi um requerimento da OAB justamente para quando o advogado sentir que não vai haver uma igualdade aí entre as partes, né? Muito importante. É muito importante isso aí, viu? Você colocou. Vanessa? Pronto. Eu vou falar rapidinho, né, que eu sei que o nosso tempo já está aqui acabando, mas o que me preocupa, na verdade, a doutora Nádia até já levantou alguns pontos importantíssimos, né, que nos preocupa a todos, até porque na nossa live de hoje a gente está até mais numa perspectiva de troca mesmo de experiências, né, nós não temos ainda exatamente respostas, mas o que me preocupa inicialmente, a própria questão tecnológica, né, porque eu também sou professora, né, como você, professor Thales, e alguns que estejam aqui, nós já utilizamos algumas plataformas, nós temos alunos que não têm condições, eles não conseguem, são poucos, mas possuem. A gente e alguns advogados, advogados, aí isso. Você tira, né? O advogado... Exato, a graduação, né, eu também dou aula em graduação e pós, e nós temos esse problema. Não é só não ter acesso, por vezes, por mais assim, fácil que isso pareça, não é tão fácil para alguns. Outro ponto que me preocupa por exemplo, eu também sou, o Thales sabe disso, professor Thales, eu estou na presidência da Comissão de Ensino Jurídico. Na Comissão de Ensino Jurídico, a gente fez alguns levantamentos, nós temos um grande percentual de professores que não se sentem aptos a esse ambiente virtual. É uma necessidade? Temos que lutar contra isso e ir em frente? Precisamos disso para sobreviver, inclusive, como advogados, como professores, é uma realidade nossa, que temos que enfrentar. Mas um outro ponto é que a gente tem que lembrar que só 64%, e só 64%, isso foi uma pesquisa que eu li ontem, me desculpa, eu não lembro a fonte, mas é fácil conseguir na internet, 64% da população brasileira é que possui internet.
internet, equipamentos, enfim. Nós temos o quê? Mais ou menos 90 milhões de pessoas, que é muita gente, sem acesso. E essas pessoas são potencialmente esses possíveis jurisdicionados, que podem precisar da Justiça do Trabalho, das audiências virtuais. Como faremos isso? E aí, claro, a doutora Nádia até colocou, o ato do TRT, pelo menos esse último, que aí foi super importante esse ponto, ele menciona que nós, advogados, podemos informar que a parte, ou uma das testemunhas, enfim, não tem suporte, e aí a audiência não vai poder acontecer. Uma audiência de instrução, por exemplo, que já começaria dia 25 de maio, pela gradação que a doutora Nádia colocou. As audiências de instrução já começariam agora dia 25, né? E aí, o que a gente pensa? Estamos preparados? Lembremos algo que é bem óbvio, todos temos que agir de boa fé. Estamos pensando aqui que todos estamos agindo eticamente, que não estamos criando situações. E, inclusive, detalhes, lembrar também que alguns de nós, advogados, né, por exemplo, o escritório de vocês, nós temos uma estrutura, mesmo que não seja a melhor, mas temos, vários colegas possuem estrutura, mas outros não. Colegas, advogados nossos colegas, não são aquelas pessoas que estão no local que nem sequer tem saneamento básico. Começa aí, quase 30% da população. Estamos falando de pessoas que são pessoas já formadas, né, que não possuem esse acesso. Não, então, assim, essas são algumas das primeiras preocupações. Outra preocupação, que a doutora Nádia até pontuou rapidamente, a questão da própria publicidade das audiências. Porque a gente sabe que os que não tiver segredo de justiça, na questão do segredo de justiça, não vai ser permitida a gravação, enfim, no caso da publicidade, né? Isso não vai ser lançado no YouTube, nem pode. Mas os que podem ser, será que isso não pode trazer, apesar de ser pública audiência, uma coisa é o pública audiência, a doutora Nádia sabe disso, Thales, a gente vai lá na Justiça do Trabalho, o tempo todo o pessoal entrando e saindo, mas é uma publicidade o quê? De 15 pessoas, de 20 pessoas? Exato. Então, assim, mais é restrita, muito mais né? restrito. Informações, inclusive, e aí a doutora Nádia, né, você atua mais na área empresarial, mais para as empresas, pelo que a gente está conversando aqui, inclusive uma grande preocupação também para as empresas, de algumas informações que podem, apesar de não estar em segredo de justiça, mas podem vir à tona informações que são informações da empresa, que não deveriam ser publicizadas para o mundo, digamos assim, porque é a internet. Então, assim, são só algumas ponderações. É o futuro, não tem como, né, doutora Nádia, agora, não vamos ser, isso aqui é só por enquanto, é só um... Não, isso eu acho que é o início, acho que até o Thales mencionou isso, talvez essa pandemia veio para realmente vir, realmente para funcionar, digamos assim, no ambiente da justiça do trabalho, como a doutora Nádia disse, não é de hoje, a videoconferência não é algo que foi criado hoje. Pois não, doutor Thales? Eu não sei se vocês estão acompanhando aí a questão dos cartórios. Os cartórios, eles têm o serviço do Serice, onde você está podendo fazer todo tipo de solicitação, de busca de bens, né? Pelo nome, de dívida, tudo isso podendo ser feito agora no período da pandemia. Surgiram provimentos tratando do assunto, e o detalhe, o Serice já funcionava, mas não era de conhecimento das pessoas. Então, muitas vezes a pessoa tinha que se deslocar, contratar um despachante, quando o Serice já funcionava. Você já podia pedir documentos via internet. Entende? Então, é uma questão interessante. É aquilo que eu coloquei no início, serviços que já estavam à disposição e não eram utilizados pela sociedade. E agora, por uma questão de obrigatoriedade, estão sendo utilizados, né? Não tem outro caminho. Isso. Não é isso? Isso, exato. Com relação às audiências, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Algum detalhe que achem importante? Eu acho que é isso, né? E é realmente a nossa colega Tereza Pinho está falando aqui sobre o meio digital, tem insegurança e tal. É o futuro. Na verdade, é o presente. Né? A gente só precisa fazer as adaptações para realmente aqueles que
mais necessitam do direito, mais necessitam da prestação jurisdicional e que sequer vão ter o acesso a uma internet de qualidade, não celular, todo mundo tem, isso é verdade, mas uma internet de qualidade e tudo. Mas vamos, vamos, vamos para frente, né? Eu acredito que a gente começou já, o futuro já começou, né? É Com verdade. relação... E como tudo que é bom dura pouco, né? Nós estamos chegando aqui ao final da nossa live. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença, chamo Vanessa, minha amiga, Nádia, minha amiga também, colega de trabalho lá do Andrade Goiânia. Então, é um prazer estar com vocês aqui nessa noite, podendo estar vendo-as, nem que seja pela tela, e agradecer a todos os que puderam participar, ficaram conosco aqui até o final. A gente já pode começar a pensar aí numa segunda rodada, né? E sim, aí eu abro espaço para que vocês façam as considerações de finais de vocês, passem algum recado, vocês como advogados militantes na área, o que vocês passariam aqui para as pessoas que estão acompanhando aqui o debate. Começar pela Vanessa. Eu queria só encerrar... Ou não? Ixi, eu Pode ia ser. começar, né? A pessoa já é ansiosa. Pode começar. Eu queria, pronto, encerrar só agradecendo, né, ao Thales, à Vanessa, a oportunidade da gente estar conversando. Eu acredito que o debate ele enriquece tanto a mim, que estou participando, quanto aqueles que estão assistindo. Eu queria agradecer também a Vanessa, ela não lembra, assim, mas provavelmente porque ela tem 500 mil alunos, mas foi minha professora no curso de especialização em Direito e Processo do Trabalho, em uma matéria lá no Júris. Thales, e agradecer a você pelo convite, né, dizer que eu estou com muita saudade do escritório, muita saudade do nosso dia a dia, né, daquele encontro, das Com resenhas, certeza. mas que vai A passar, Nádia é né? cantora, A viu, gente Vanessa? está Sabia que a Nádia é cantora? trabalhando e rezando para que tudo isso passe logo. Podia ter dado uma palhinha, né, Thales, aqui. Vanessa. Não, péssima, ele está com história. Vanessa, por favor. Doutor Thales, então, só agradecer primeiramente o convite, né, a Nádia, que a troca, né, é sempre pertinente. Que bom, assim, não lembrava realmente, Nádia, da disciplina, mas é porque são tantas turmas, infelizmente a gente não lembra de todos, assim, mas é sempre bom rever tanto alunos, colegas, e a gente, nesse momento, eu acho, Thales, e até alguns falam, Vanessa participa de muitas lives, porque na comissão de ensino jurídico, na comissão da mulher advogada, como advogada do nosso escritório, né, o Oliveira e Marques, mas é porque, assim, nós não, eu, como todos vocês, a gente vivia uma vida bem intensa de reuniões, de trabalho, e isso continua, só que aqui. Então, eu sempre que posso, não dá sempre, mas sempre que posso, gosto de participar, porque é uma maneira tanto de rever ex-colegas, ex-alunos, e manter esse contato, por exemplo, com você, Thales, que é nosso coordenador lá na Unifametro, inclusive a última turma, eu já estou com saudade, turma maravilhosa, se Deus quiser, daqui a pouco a gente se encontra, mesmo que virtualmente, numa outra turma, e novamente agradeço a oportunidade, Thales, todos aqui que estiveram conosco, a doutora Tereza, que participou muito, e com muitas colocações pertinentes, o doutor Eric, alguns eu não conheço, ou talvez conheça de vista, mas, de qualquer maneira, agradeço a participação de todos e espero outros convites, Thales, para a gente trocar algumas ideias e continuarmos o debate. Será um prazer e uma honra, viu? Estar junto com as amigas aí em outras oportunidades, viu? Foi ótimo. Obrigada. Foi boa noite a todos. Novamente, obrigado pela presença e até uma próxima. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.